Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Acompanhe comigo. Hoje a nossa transmissão. Nós vamos sintetizar a mensagem ministrada no último domingo na igreja. E hoje o nosso tema é somente a graça. A maravilhosa graça de Deus em Jesus Cristo. Amém? Nosso texto é Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Eu vou ler aqui sintetizadamente alguns versículos e você pode acompanhar mantendo a sua Bíblia aberta. Efésios capítulo 2, versículo 8, assim nos informa a palavra de Deus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém. O apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso para informar, para esclarecer quem eles eram, como eles estavam, o que Deus fez em suas vidas e quem eles passaram a ser em Cristo Jesus. Amém? E é importante entender que aqui ele apresenta um diagnóstico espiritual de quem eram os destinatários da carta, como eles estavam. E essa palavra é muito atual, porque ela também nos faz lembrar quem nós éramos e como nós estávamos, com quem nós estávamos, onde nós estávamos, o que estávamos fazendo, o que Deus fez nas nossas vidas e quem nós passamos a ser. Então é um diagnóstico espiritual. E a verdade, analisando aqui o versículo 1, onde nos informa que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. E isso é muito duro, é muito sério. Essa é a realidade do ser humano sem Deus, morto espiritualmente. E nós precisamos entender, o pecado trabalha contra nós. O apóstolo Paulo se refere aqui a uma morte espiritual. Significa dizer que o ser humano sem Deus, ele está morto. E o texto segue nos informando nos versículos 2 e 3 que o ser humano é desobediente. Observe bem, nos quais costumavam viver segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, o diabo. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Há três forças que levam o ser humano à desobediência. O mundo, que é o sistema, aqui, nesse contexto aqui que o apóstolo Paulo nos apresenta. O mundo aqui é o sistema que pressiona, que faz exigências às pessoas para que elas vivam segundo um padrão pré-estabelecido. Esse é o mundo, esse é o sistema, e é muito forte, bate forte, a concorrência é forte. Vigiem. E também temos o diabo, que é o inimigo, o adversário, o ladrão, o violento, o destruidor. E o Senhor Jesus Cristo nos orientou a vigiar. Ele falou assim, estejam alertas. O ofício do diabo é matar, é roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Isso é verdade. E nós temos também a carne. A carne aqui não é o nosso corpo, é a nossa natureza caída, com a qual nós nascemos. A carne deseja controlar nossa mente, o nosso corpo, levando-nos a desobedecer a Deus. Entenda, há um impulso em nosso interior sempre em fazer o mal. E além de ser mal, o ser humano também é depravado. Então, nós precisamos entender. Olha só o que diz o verso 3 na parte B. Seguindo os desejos e pensamentos como os outros éramos por natureza, merecedores da ira. Desejos e pensamentos aqui são as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e assim nós estávamos. O ser humano sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus, está em estado de depravação total. A sua mente é depravada, porque todas as áreas da sua vida foram afetadas pelo pecado. A razão, a emoção, o intelecto, a vontade. A propósito, já nasce assim, viu? E assim sendo, sem Deus, o ser humano está condenado. É o que diz o verso 3
na parte C, que nos informa que nós éramos merecedores da ira de Deus. Isso mesmo, o ser humano não transformado, não convertido pelo poder do Evangelho, por natureza é filho da ira e pelas obras é filho da desobediência. Vamos ver agora o que Deus fez por nós em Jesus Cristo. E os versos 4 e 5 são um refrigério para a nossa alma. Glória a Deus, aleluia por isso. E o verso 4 começa dizendo assim: todavia, em algumas versões, mas, vírgula, Deus que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. É verdade, Deus trabalha por nós. O verso 4 nos informa que agora nós somos beneficiários da sua misericórdia. Aleluia, glória a Deus por isso. Os versos 5 e 6 nos informam: agora ressuscitamos para uma nova vida. E mais, agora somos salvos pela graça de Deus. Agora usufruímos da companhia de Deus. Isso é graça, somente a graça. A maravilhosa graça de Deus em Cristo Jesus. Porque Deus nos amou, o verso 4 nos informa. E nós somos salvos pela maravilhosa graça de Deus em Jesus Cristo. Essa é a manifestação do amor de Deus por nós. O amor que move a misericórdia de Deus por nós. Amém? Deus nos ressuscitou, é o que diz o verso 5. Estávamos mortos espiritualmente. Quando cremos em Jesus Cristo, passamos da morte para a vida. Recebemos nova vida. No verso 6, o texto nos informa: Deus nos exaltou, nos fez assentar em Cristo. Deus nos guardou, versos de 7 a 9, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça de Deus em Cristo Jesus estamos livres da ira vindoura. Pela graça de Deus em Cristo Jesus somos salvos. A graça é a manifestação do amor de Deus para conosco. Vamos ler juntamente aqui novamente os versículos 8 e 9. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, ou por obras, para que ninguém se orgulhe. Versículo 9. Portanto, a salvação não pode ser pelas obras, porque a obra da salvação já foi plenamente realizada por Jesus Cristo na cruz. Ela se refere, ou melhor, ele se refere a toda a obra realizada. Não podemos acrescentar mais nada à obra completa de Jesus Cristo. Não existe mais necessidade de sacrifícios, de rituais. É verdade. Se o pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós. Mas também Deus trabalha em nós. Somos feitura dele. O verso 10 diz: somos criados em Jesus Cristo. Deus está trabalhando em nós pela sua palavra. A conversão, ela não é o fim da obra, mas é o início da obra. Aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo assim informou: pois estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, Deus, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Deus começou na conversão, ele continua na santificação e será consumado na glorificação. Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós e deseja muito trabalhar através de nós. A parte final do versículo 10 diz assim: para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós fomos alcançados, salvos para as boas obras,
a conclusão que nós chegamos aqui, e sintetizando o que vimos, é: o ser humano, antes da sua conversão, antes de aceitar Jesus, antes de consagrar, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, antes disso, ele está morto espiritualmente, está separado de Deus. O ser humano, após a sua conversão, pela graça de Deus em Jesus Cristo, quando ele consagra, quando ele entrega a sua vida ao Senhor, ele tem nova vida, porque o Senhor Jesus Cristo nos perdoou, nos libertou. Em Cristo nós temos vida. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, gostaria de encorajar você a, nesse momento, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Isso é muito pessoal, é entre você e Deus. Faça isso agora, consagre, entregue a sua vida ao Senhor, porque a maravilhosa graça de Deus em Jesus Cristo, ela opera de maneira eficaz e irresistível, e o Espírito Santo é quem te impulsiona isso. O Espírito Santo é quem autentica, quem legitima essa palavra na mente, no coração das pessoas, habilitando as pessoas ao exercício da fé em Deus, habilitando o cristão, pela ação do Espírito Santo, a buscar a santificação e também a realizar boas obras para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus por isso, graças a Deus por tão grande salvação em Cristo Jesus. Amém? Deus os abençoe.